Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a informação do mercado da bola do Flamengo, né, que tá pegando fogo. Do Flamengo no Antony, tá bom? Do Manchester United, que também não tá vivendo um bom momento lá, tá bem dizer encostado. O Manchester United não tá aproveitando o jogador e seria dois grandes reforços, dois baita reforços aí no Flamengo agora para esse semestre agora. Importante também, já que o Flamengo vai ter muito salto para a Copa América. Tanto o Antony como o Oscar, né? Seria baita reforço de peso aí pro Flamengo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, link vai estar na descrição. Tá aí, ele dá uma entrevista falando majoritariamente sobre seleção, sobre River, né? Já que é pra ESPN Uruguai, mas ele faz essa citação aí ao Flamengo e elogia muito a estrutura, assim. A gente sabe de toda a reformulação que o Flamengo passou, hoje em dia tem hotel para os jogadores. Acho que Flamengo e Palmeiras, né, talvez sejam os clubes que têm um CT, um lugar apropriado. O São Paulo também tem um CT de ponta. O Atlético Mineiro tem um CT maravilhoso, o Cruzeiro tem um CT maravilhoso. Tem muitos clubes que têm CTs espetaculares. O Atlético Paranaense, sim. Era um antigo o do Cruzeiro hotel. É do mesmo nível dos outros? O Cruzeiro eu não conheço, confesso que eu não conheço. O Cruzeiro tem duas tocas, né? Isso. Tem a toca 1 e a toca 2. O Atlético Mineiro tem um centro de treinamento espetacular. Os jogadores podem fazer refeição e ficar lá também. Nós temos clubes brasileiros muito bem estruturados nesse aspecto. Muitos até, como o De La Cruz falou do Flamengo, o Flamengo, todos os jogadores que passam pelo Flamengo, eu não fui lá no CT do Flamengo, não fui. Mas o Zinho foi. Eu já. Eu conheço outras pessoas que você foi, eu não fui. Todas as pessoas com quem eu converso, ou jogadores que já jogaram no Flamengo, com quem eu converso, falam do CT e falam assim, é de outro planeta, primeiríssimo mundo, melhor do que clube que a pessoa tenha jogado na Europa. Sim. Já tive essas... Os dois que sempre ouço isso, é o do Palmeiras e do Flamengo. Sim. Mas os outros clubes que eu citei aqui também têm centro de treinamento, mas muito bons. Muito bons. E alguns que estão se aprimorando, como o Bahia, como o Fortaleza, e eu acho muito positivo. O Bahia eu acho que vai chegar nesse nível rapidamente. Eu acho que é muito positivo, porque o Bahia foi fazer a pré-temporada lá na Inglaterra, viu como é que é lá no City, né? Então, e tudo isso é importante para o futebol brasileiro. E para ele, para o De La Cruz, né? Porque quando ele fala na entrevista que ele esperava corresponder tudo aquilo que se imaginava dele jogando, é porque ele... você fala assim, eu vou jogar no Flamengo. Legal, mas a hora que você entra no Maracanã para jogar pelo Flamengo, é diferente. É completamente diferente. E ele soube suportar isso, que eu acho que é maravilhoso. Para o Flamengo, inclusive. Por isso que o Flamengo, eu digo para vocês que é diferente, que o Flamengo é o primeiríssimo patamar do futebol brasileiro. Ô Silas, a gente citou aqui vários centros de treinamento, né? O Pascoal foi lembrando bem, assim, eu não conheço do Cruzeiro, o do Atlético Paranaense também, eu já entrei, fora da curva. É um antigo hotel que foi transformado em centro de treinamento, é espetacular. Então aí a gente tem Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Galo, alguns centros de treinamento de ponta. E meio campo de ponta, para fazer essa comparação, quais são os que se equivalem ao do Flamengo? Caramba. Bom, Palmeiras tem, né? Atlético Mineiro tem, inclusive os dois são canhotos, né? Tanto o Scarpa, que voltou para o Atlético, como o Veiga, que agora está aí no Palmeiras brilhando. Gostei muito desse menino do Red Bull, um canhoto, parece o Camavinga, canhotinho, fez uma jogada ontem brilhante contra o Botafogo, só faltou o gol mesmo. Agora o De La Cruz, Dani, primeiro, né, dar uma boa noite para o fã do esporte, porque para vocês aqui a gente já se falou, né? A gente já está se falando a tarde toda, na verdade. E o De La Cruz, ele tem para mim uma vantagem sobre os demais, por ser uruguaio, né? E o Uruguai, ele, De La Cruz, está no River Plate há muito tempo, conhece também, porque o River Plate também está muito na frente nesse aspecto, mas os uruguaios em geral não têm centro de treinamentos lá. Os clubes do Uruguai. Tem uma diferença grande. Então, quando o uruguaio sai de lá e vem para o Brasil ou vai para fora, aí ele vê a diferença que a gente via lá atrás, né? Hoje a gente já não tem tanta distância da Europa como tinha uma vez. Agora, o De La Cruz, para mim, ele tem uma vantagem grande, porque ele não só é craque com a bola no pé, ele também trabalha muito. Não sei se é por ser uruguaio ou pelas funções que ele jogava nos outros clubes, né, fora do Flamengo. Então eu acho que ele vai cobrir uma lacunazinha ali, não da mesma maneira que o João Gomes, porque o João Gomes era volante, mas ele ajuda muito o volante. Então isso para uma equipe como o Flamengo se faz necessário, porque tem muito craque lá na frente para botar a bola para dentro. Mas se o pessoal não se unir para defender, aí quando toma gol fica difícil depois para reverter, né?
Ô, Zinho, enquanto estava passando ali a imagem do vestiário, não sei se vocês repararam, o armário do De La Cruz é do lado do armário do Gerson, pelo que a gente viu ali na hora de se arrumar. E o Silas toca em características, né, de versatilidade e tal. O Coringa rubro-negro é o Gerson, tá em recuperação, vai tirar os pontos na sexta-feira da cirurgia que ele fez. Só que aí a gente começa a fazer essa comparação, né, Zinho? De como é o meio-campo com um, de como é o meio-campo com o outro. Eu perguntei dessa coisa da comparação dos clubes, porque no Flamengo, quem sai do banco, o De La Cruz recém-chegado, e ninguém acredita que ele fosse ficar ali por muito tempo, já sai com uma qualidade que é muito expressiva, né, Tetra? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O De La Cruz mais recuado, ele virou o novo Coringa do Flamengo. Porque a gente pode pensar num De La Cruz jogando na meia centralizado, até no lugar que joga o Arrascaeta. Não é muito a dele, mas ele consegue fazer isso. Vamos dizer, um dia que o De Arrascaeta não puder jogar, que antes não tinha muitas soluções para isso. Se você adiantar um pouquinho o De La Cruz e o Gerson recuperado entrar ali, meio campo espetacular, né? Pulgar, Gerson, De La Cruz, e aí Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro, ou pode escolher, né? Bruno Henrique, enfim. Tem mais soluções o Tite com a chegada do De La Cruz, porque ele se torna esse Coringa. Joga pelo lado direito, não ponta como o Luiz Araújo, mas o meia que joga pelo lado, como jogava o Everton Ribeiro, né? Jogou e ganhou tudo no Flamengo, jogando ao lado do Arrascaeta. Então o De La Cruz dá essas opções, o investimento foi alto, porque sabia que poderia ter esse retorno, é um início de trabalho, né, mas ele se compromete tanto que traz soluções para um time que tinha dificuldade quando perdia a bola. O De La Cruz recompõe muito rápido, ele é muito intenso, né? Assim, o De La Cruz não é aquele cara, vamos dizer assim, um articulador, apesar que ele está fazendo muito isso, dando passe, mas aquele meia clássico, né? Tipo o Arrascaeta, não é essa característica, mas ele é a formiguinha. Vai lá, faz isso, vem aqui, marca, vai aqui, joga pelo lado, vai aqui, recompõe, marca o lateral, consegue se juntar ao primeiro volante e fazer uma linha defensiva ali na frente da zaga, ajuda, faz isso. Mas se tiver que chegar na frente, dar uma pisadinha na área, chega. Então ele deu essa opção, que assim, a gente está falando do Gerson, cara. O Gerson estava aí convocado para a seleção brasileira. O Gerson era um ponto fundamental da equipe do Flamengo. Muita gente falava do Arrascaeta, e eu concordo, mas o Flamengo sem o Gerson sentia muito. E o De La Cruz veio para dar essa paz de não tem o Gerson, eu jogo aqui. Não tem o Arrascaeta, eu jogo ali. Não tem um ponto aqui, eu jogo ali. Realmente o cara tem uma capacidade física muito boa. Rapidamente ele entendeu a leitura, o que o Tite queria, e ele está sendo um dos destaques desse time, sem dúvida. Aí tem o seguinte, né? O Zinho falou dos números. É engraçado porque às vezes quando você pega só os números do De La Cruz, eles não chamam tanto a atenção no sentido de gols e assistências. Porque ele é muito o cara dá para chamar de pré-assistência? Ele é o cara do penúltimo. Eu gosto mais de penúltimo passe. É o homem do penúltimo. Ele não é o cara do. Por que ele é o homem do penúltimo passe? Né? Nós temos dois caras que jogaram nessa função. Mas é para responder aquilo ali que está brilhantemente. Na tela, tá, Pascoal? Então, ele é do penúltimo passe porque ele dá o penúltimo passe e corre para dentro da área. Sim. Porque se sobrar alguma na entrada da área, ele encaçapa dali da entrada, que é a especialidade dele. Que ele não tem tamanho para brigar com o zagueiro para bola no alto, então ele fica esperando o rebote. E quando vem o rebote, é com ele mesmo. Então ele é o cara do penúltimo passe. Dá no Arrascaeta, que é o Arrascaeta dá o último passe, e aí quando sobrar uma ali, ele requenta a sopa do jeito que vem. Pascoal fugiu, então me dá os números aí na tela, porque vai ter que responder a pergunta que apareceu. Não fui eu, foi a produção que criou isso aí, porque ainda está longe do Gerson voltar. O Gerson vai tirar os pontos da cirurgia na sexta-feira, depois ele ainda tira o dreno, né, o catéter que ele está usando no dia 22. A previsão de voltar para Gramado é só fim de abril, começo de maio. Mas a gente está comparando 2024 do Flamengo com um
e com outro, né? Não necessariamente sozinhos, um e outro em campo, mas foram 6 jogos do Gerson e outro do De La Cruz. Como titular, o Gerson fez 83,3%, o De La Cruz todos. Minutos por jogo, o De La Cruz ficou um pouquinho mais do que o Gerson em campo, porque foi justamente por ter sido titular em todos os jogos. Uma assistência para cada um, passes certos, o número do De La Cruz um pouco mais alto, um pouquinho mais alto, e lançamentos por jogo, Silas. Aí é o dobro do que o Gerson quando está em campo. É uma boa briga quando o Gerson voltar? A gente está falando de um cara, De La Cruz, que vem do River Plate e está na seleção do Uruguai. Um cara que trabalha muito. E respondendo a pergunta ali, Dani, eu acredito que é o seguinte: é quem tiver a laranja mais madura para vender que vai ficar em campo. Porque num time de estrelas, como é esse time do Flamengo, rendimento. E aí vai ter que ser a justiça do treinador. Direita, Sila, descomplica. É o De La Cruz pela direita, o Gerson de segundo volante. Complica pra você, pro Luiz Araújo complica. Mas aí melhora pro time do Flamengo. Mas o Luiz Araújo tem mais gol do que o De La Cruz. E aí? Mas é uma situação difícil. Que você vai ver o time do Flamengo. Ali é mato ou morro. Isso me agrada. Você corre pro mato, você corre pro morro. Não tem como você só me dá motivo. Olha o sorriso que eu tenho aqui. Fala aí, Silas, de novo. É Luiz Araújo. Fala, Silas. É Gerson. Olha o sorriso. É Luiz Araújo. Bruno Henrique, Cebolinha. É Bruno Henrique. Pedro, Arrascaeta. É Gabigol. É Pedro. Então, aqui. É muito bom o time. Não vou falar do Arrascaeta, que não é muita diferença para os outros. Então, vai lá. Entendeu? Então, olha, vai no volante. Escolhe um para jogar. Tem 3 volantes para jogar. Escolhe um. Vai na zaga, contrataram um que joga na seleção brasileira. Aqui. Então, gente, é o time do sorriso. Não tem como você olhar para o time do Flamengo e ficar arrumando assim. Você sabe que o zagueiro do Flamengo foi contratado agora, o Fabrício, foi levado para a seleção brasileira, o Fabrício Bruno. Você sabe disso, né? Tem gente que entrou num desespero, rapaz. O Pascoal está implicando comigo desde o dia que eu falei assim, com o Fabrício Bruno indo para a seleção. Pode acabar ameaçando de alguma maneira por falta de entrosamento. Essa defesa não vazada. Meu Deus. Mas pra ele não, pra ele Léo Ortiz vai chegar voando também. Bruno no jogo. Olha lá, já mudou o debatezinho. Tá vendo, Zinho? Tá querendo fazer aquilo de novo, Hoje é o Flamengo, cara. Tô falando do Flamengo, não tô falando do Bala Mistura, que não tem cara pra jogar no final de semana, cara. Lá no meu time, no Bala Mistura, não tem pra jogar. Eu tô falando do Flamengo que sobra. Não é que tem sobra. É um espetáculo. Assim, o Zinho, quando vai ver o jogo do Flamengo no Maracanã, ele já vai sorrindo. Ele já vai no trajeto da casa dele pro Maracanã, sabe que sorrisão? Eu quero ver sábado agora que ele vai com o Cezinha pro Maracanã, se ele vai ficar rindo do lado do Cezinha. E aí o Cezinha já é enjoado. O Cezinha é enjoado. Fica complicado. Fala, Zinho, que ele tá tentando fazer aquilo de novo, Tetra. O meu sorriso com o Flamengo, que ainda não conquistou, ganhou a Taça Guanabara, sim. É uma Taça Guanabara diferente da época que eu jogava. Sim. Né? Menos peso, muito menos peso. Claro, você vence, você vence hoje, tem uma vantagem para uma semifinal. Mas vamos ver, né? Passar pelo Fluminense para mim é bem favorito, e eu vou explicar por que é bem favorito. Mas tem que jogar, o Fluminense está trabalhando, está se organizando, o Diniz está buscando as soluções, porque realmente o Fluminense ainda não encaixou, por mais que ganhou a Recopa, mas ainda não encaixou na minha visão. O Cano jogando abaixo, o Keno jogando abaixo, o próprio Arias, que foi muito bem na Recopa, mas ainda não... Muito pelo modelo do jogo do Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo. O meu sorriso é porque não tem Vitor Pereira, é porque não tem Sampaoli, tá entendendo? É porque a diretoria não tirou treinador campeão de Copa do Brasil e da Libertadores, porque o time oscilou um pouquinho no final de um brasileiro que já estava classificado e não valia mais nada para os jogadores. A maioria queria férias e a maioria pediu férias. Então o meu sorriso é que a direção, parabéns para a direção do Flamengo, entendeu isso e aí trouxe um treinador antes de acabar a temporada, né? Convenceu ele e ele foi massacrado por muita gente porque
deu a palavra que não ia assumir nenhum clube antes do final do ano e assumiu o Flamengo, mas inteligentemente o Tite entendeu que já era um final de temporada, né, faltava poucos jogos e era para ele entender o Flamengo, entender o grupo, colocar a metodologia de trabalho, o seu jeito de trabalhar com jogadores, a liderança que ele tem sobre os jogadores. E o meu sorriso não é porque contratou Léo Ortiz, não é porque contratou De La Cruz, né? Quem mais veio mais jogador. De La né? Cruz, o não, Léo foi De La Ortiz Cruz e o Vinha. O Vinha, Matias Vinha. Que são ótimos jogadores, baita jogadores, e claro que elevou ainda mais o nível de um elenco que já era fortíssimo, mas o meu sorriso é pelo treinador que foi contratado. Porque muitos treinadores passaram ali, principalmente depois do Dorival, e que não aproveitaram esse grupo. E a torcida do Flamengo chorou. Chorou o ano todo de 2023, ou não chorou? Né? Perdeu todas as finais, todos os títulos, com um elenco fortíssimo, dito por mim, pelo Pascoal e por todo o Brasil, que era o melhor elenco sul-americano. E não ganhou nada. Então, Pascoal, é muito bonito, é muito lindo falar que tem jogador aqui, jogador ali. Mas se não tiver treinador para organizar esse time, não ganha nada. Então eu acho que o torcedor do Flamengo está muito feliz e muito esperançoso porque tem um treinador de verdade agora e que tem liderança dentro de um grupo e que não vai ter biquinho. Vai ter que fazer do jeito que ele quer ali, com a gestão dele. E o Flamengo, que muita gente às vezes fica reclamando que o Tite é chato, que o Tite isso, que o Tite aquilo, e tá vendo que é um time sólido. Ah, mas é só o regional. É só o regional, mas vários times tomaram gol. E ele só... É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo, né? Bastante informação aqui importante sobre o mercado da bola. Temos aí o caso do Antony, que até virou febre aí nas redes sociais aí. Teve muita repercussão sobre isso, né? Muita especulação. Mas a verdade é que não tem nada em contato com a diretoria do Flamengo, né? Quem trouxe essa fonte foi o Vene Casagrande, tá bom? O jornalista Vene Casagrande, o SBT, entre outros meios de comunicação. O Vene Casagrande, que trouxe essa informação em primeira mão, dirigente do Flamengo, nega interesse do clube em relação ao Antony, né, que não está vivendo um bom momento lá no Manchester United e tá abrindo vários interesses, né, tá abrindo vários times de olho, mas colocaram o Flamengo, estava interessado, tinha feito negociação com o Antony, mas o Vene Casagrande entrou em contato direto com a direção do Flamengo e não tem nada, né, no Flamengo não demonstrou nenhum interesse em relação ao jogador. O Antony no Manchester United, a investigação por agressão à sua esposa ou à sua namorada, né, pesou na decisão. O Flamengo, vocês sabem que, né, de agora, desde daquele caso com o goleiro Bruno, o Flamengo botou uma das suas diretrizes, uma das suas regras, dos seus regulamentos do Flamengo em relação a escândalo. O Flamengo não quer mais isso, depois que teve aquele caso revolvendo o goleiro Bruno, e vocês sabem o restante que aconteceu. O Flamengo não quer nenhum tipo de escândalo que prejudique a imagem do clube, que prejudique o clube, que venha causar qualquer constrangimento por parte do jogador ao clube. E com isso o Flamengo não tem interesse num jogador Antony, não é? Um atacante Antony de 25 anos, um jogador novo, por causa disso. Como está em investigação, né, em relação a ele e sua ex-namorada, sua ex-esposa, o Flamengo achou melhor não levar à frente essa questão de negociação, tá certo? E, portanto, não tem nada em relação ao Antony e Flamengo. Mas, por outro lado, né, o Flamengo está de olho em Ramon Souza, do Talheres e da seleção paraguaia. Ele é bem visto por dirigentes, tanto pelo próprio Tite, como o Marco Braz, Bruno Spindel. Mas nenhuma conversa está realizada ainda com o jogador. Mas o Flamengo tem interesse diretamente com o jogador. A gente não sabe quando o Flamengo vai fazer uma proposta oficial pelo jogador, né? Lembrando que a janela inicia agora no meio do ano, lá para junho. Como o Flamengo vai ter muito desfalque para a Copa América, vai ter muitos problemas aí em relação à Copa América. Muitos jogadores vão estar lá na Copa América, né? Tanto os 4 uruguaios do Flamengo, como o chileno, como os próprios brasileiros também, o argentino goleiro do Flamengo também. Vai ter muitos desfalques aí e o Flamengo vai precisar se reforçar para essas 9 partidas aí do Brasileirão, né? Que vai ser 27 pontos disputados, que pode fazer toda a diferença no final. E como são muitos jogos sem o Flamengo com o time titular, o Flamengo vai precisar de um bom reforço aí para poder suprir as ausências desses jogadores, tá certo? Mas o nome aí
na pauta do Flamengo é o Ramon Souza. Ele é atualmente do Talleres e também é seleção paraguaia, né? Mais um jogador de seleção aí que seria muito bom para o Flamengo. Eu não conheço o jogador particularmente, mas pelo que falaram, né, ele é um ótimo jogador, uma ótima revelação aí, um jogador novo. E tem tudo aí pra estar nos planos do Flamengo agora pro meio do ano, tá bom? Tivemos também a vitória do Flamengo, né, por 2-1 diante do Rosário Central pela Libertadores Sub-20. E o Flamengo aí tá em mais uma final aí da Libertadores e vai pegar o Boca Juniors na final, tá bom? Um jogo importantíssimo aí, Flamengo ganhando essa Libertadores aí vai ser muito bom, né, pro clube, pros jogadores. Diante do Boca Juniors, um adversário muito difícil aí na final. O Flamengo tá jogando muito bem. Fez 2 gols ontem com o jovem promessa aí. Yoga, né? O nome do zagueiro. Iago, perdão. Iago, o zagueiro do Flamengo. Foi o autor dos 2 gols aí da vitória e classificação do Flamengo diante do Rosário Central. Pela Libertadores Sub-20. E o Flamengo irá enfrentar o Boca Juniors na finalíssima. A gente espera que o Flamengo ganhe, né? Tá jogando muito bem a Libertadores Sub-20. E tem tudo aí pra fazer uma boa partida dentro do Boca Juniors, né? Conquistar aí mais uma Libertadores aí pro Flamengo e dar direito ao passe para o Mundial de Clubes, né? Que também tem um peso muito importante. Embora seja Sub-20, né? Mas a importância é muito grande. Você se lembra que pouco tempo, hoje foi o Corinthians, foi campeão Sub-20 pelo Mundial. E isso... ajuda bastante, tanto a questão econômica, mas também com vitrine para os jogadores e tudo mais, até para o Flamengo fazer. Um dado importante que saiu, o Flamengo é o clube com o maior aproveitamento geral na história da Libertadores. Lembrando que o Flamengo já era esse time de aproveitamento na Copa do Brasil disparado, né? Mais participou da Copa do Brasil, com maior aproveitamento, mais vitórias. Maior número, assim, embora não seja o maior campeão da Copa do Brasil, é o Cruzeiro. E em seguida o Grêmio, mas tem o maior aproveitamento na Copa do Brasil, né? E agora na Libertadores também. O Flamengo é um clube com o melhor aproveitamento geral na história da Libertadores. O clube rubro-negro tem 59,65% de aproveitamento. E é o clube com a maior taxa dentre todos os clubes de 5 participações, né? Tivemos também aí a volta dos pessoal que estava machucado, né? Tivemos aí Ailton Lucas, Pulgar, Wesley e o próprio Vitor Hugo, que estava em transição e voltaram a treinar junto com o elenco. Ontem no treinamento do Flamengo, tanto manhã como à tarde, eles participaram e vão estar à disposição aí para o Clássico. Lembrando que o Gabigol já tinha voltado também e é fortíssimo aí para entrar no jogo. A gente não sabe ainda qual vai ser a escalação do Tite. A gente vai saber hoje à tarde, já no último treino de hoje, né? Para amanhã já é o jogo dentro do Fluminense. E a gente vai ter mais ou menos uma base aí do time que vai enfrentar o Fluminense. A base normal seria o goleiro Rossi, Fabrício Bruno e o Léo Pereira, Matias, o Ailton Lucas e o... Lembrando que o Ailton Lucas, também como tá voltando agora, provavelmente quem entra como titular é o Matiazinho, tá bom? Depois o Ailton Lucas pode entrar no segundo tempo. E o Varela, aí Dela Cruz, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta... Luiz Araújo, Everton Cebolinha e no ataque o Pedro. Mas possa ser que ele mude isso, né? A gente não sabe como é que tá mais ou menos a ideia do Tite. Mas esse é o time principal que vai enfrentar o Fluminense. E eu creio também, dependendo, né, do começo do jogo ali, como é que o Flamengo vai entrar no jogo. Vai entrar aquela marcação-pressão e tudo mais, fazer logo um gol ou vai baixar o bloco esperando o contra-ataque do Fluminense. Mas eu creio que se o Flamengo conseguir já engatear o primeiro gol no primeiro tempo, dependendo do jogo, né, como é que vai estar o jogo, eu creio que no segundo tempo ele já entra aí com o Bruno Henrique e o próprio Gabigol, já para dar confiança pro atleta que tá precisando bastante, não tá vivendo um bom momento, mas tem tudo aí para se recuperar, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, se puder deixar o like e se inscrever no canal vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, sim, perdão, antes de concluirmos, tivemos aí a atualização sobre o estádio do Flamengo, passar aqui para vocês, quem trouxe primeiro mão foi o próprio Paparazzo Rubro-Negro. De acordo com o Fabrício Chica, né, do canal Mundo da Bola, que é o maior especialista aí de todos de canais no YouTube em relação a isso, né, em relação ao estádio do Flamengo, o cara que tem maior autoridade, assim, que tá por dentro de tudo sobre a questão da construção, viabilização e tudo mais do estádio do Flamengo. O Flamengo tem atualmente um valor em caixa disponível para a compra do terreno lá no gasômetro, tá bom? No caso, o Flamengo vai comprar à vista. A quantia gira em torno de 200 milhões a 400 milhões. O Flamengo teria em caixa aí para fazer a viabilização do gasômetro. Lembrando que quando a Caixa Econômica comprou por 200 milhões, né?
naquele fundo lá, que até o próprio o Mauro César também trouxe em relação a isso. Só que hoje, como o gasômetro está desvalorizado, a maioria dos comércios, a maioria das fábricas e tudo mais que estavam na região acabaram falindo, outros acabaram saindo, né? E tá bem dizer abandonado ali, tá bem dizer um deserto ali, desvaloriza bastante o terreno. Ainda tem aquela questão da descontaminação e tudo mais que ainda baixa mais ainda o valor. E o Flamengo que for comprar, não vai comprar pelo mesmo valor que a Caixa Econômica coisou, né? Vai fazer um acordo aí para tentar um valor mais baixo possível. E isso faz toda a diferença, né? No final. E o Flamengo, como já vai comprar à vista, isso já dá meio caminho andado. Agora, só a questão dos investidores, que o próprio Rodolfo Landim quer trazer investidores aí para poder não ficar como o Corinthians ficou, né? Quem fez o estádio tá aí cheio de dívida. O Flamengo quer já pagar à vista o terreno, já se livrar disso. E depois conseguir bastante investidores aí para viabilizar a construção, reformulação, né? Andamento todo do estádio. Tem a questão dos name rights, né? Para esses investidores colocar o nome ter o direito ao name rights e o Flamengo conseguir construir seu estádio, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, link na descrição. Valeu.